Gente, parabéns de vocês estarem aqui. Eu vou ser rápido, direto e objetivo, mas eu tentei trazer alguns temas aqui hoje que nós não abordamos ontem. Até para a gente não ficar com assuntos repetitivos. Eu sei que, assim, a mãe do aprendizado, de fato, acaba sendo a repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. A gente cansa, às vezes, de ouvir. Só que pensa na educação dos nossos filhos, como funciona. Você fala uma coisa uma vez, outra vez, de um jeito, de outro. É só na insistência que ele aprende. Nós somos assim, é da nossa natureza. Então, quero trazer alguns temas aqui. E eu já quero começar falando sobre isso, né? Papo de empresários. O Sandro tem falado muito sobre essa fase 3, né? Engraçado que eu comecei a falar dessa fase 3 antes dos outros líderes já falarem sobre isso. Porque eu já enxergava que o mercado, ele vive de fato essas 3 fases. As empresas que elas se lançam, automaticamente elas vão passar pelas 3 fases. As empresas que aguentam passar pelo processo. Algumas param lá no primeiro, começa a crescer, na primeira queda de faturamento, acabou a empresa. E assim, graças a Deus, nós estamos passando pela 3ª fase. Só que essa fase, ela exige um nível de profissionalismo que talvez eu já prego sobre isso já há muitos anos. Só que algumas pessoas não tomaram conta disso porque, de alguma forma, elas cresceram de uma maneira um pouco mais simples e se acomodaram. Uma coisa que eu gostaria que todo mundo tivesse, muito obrigado. Foi ótimo isso, muito obrigado, né? A gente não precisa ficar ouvindo o barulho das motos lá, né? Eu tenho falado sobre um tema que eu acho que a gente tem que tomar muita consciência sobre ele. Nós não podemos ficar focado em pins. Porque muitas vezes o PIN de uma pessoa representa somente o momento que ela bateu aquela graduação. Como assim, Daniel? Vamos imaginar que hipoteticamente a pessoa fez freneticamente um trabalho durante 6 meses. Falou assim, eu quero bater diamante. Ela tomou a decisão hoje de bater diamante. E ela trabalhou, e ela recrutou, e ela trabalhou, e ela trazia pessoas na franquia, e ela estava motivada, e ela não olhava para os lados, e ela colocou foco. Inevitavelmente ela vai bater diamante. Só que aí foi o momentum que ela gerou que fez ela bater diamante. Mas vamos imaginar que passou esse período de 6 meses e ela, ufa, cansei. Foi uma corrida de 5 metros aqui, de 5 quilômetros aqui. Agora eu cansei, agora eu vou descansar. Vou administrar a minha equipe, vou mandar um áudio de WhatsApp, eu vou só conectar o pessoal no sistema e eu parei de recrutar, eu parei de ser exemplo, eu parei de fazer aquilo que precisava ser feito. O que vai acontecer com o resultado? Isso é tão lógico, não é? Sim. Só que as pessoas não param para pensar sobre isso. Às vezes as pessoas sentam em um PIN e elas acreditam que elas são aquilo, que elas fizeram no melhor momento de performance. Vou trazer como exemplo, para ficar mais claro isso. O momento que eu mais performei na bike era o momento que eu estava no momento da pandemia, que deu aquela baixa nos eventos. Eu precisava de algum escape, né, psicológico, porque imagina, eu adoro fazer o que eu faço hoje aqui. A Iva até falou, né, de alguma forma assim, Daniel, você faz uma mentoria pra gente cedo? Eu falei, só a gente vê a questão do horário por causa do meu voo, mas eu faço. Para mim é um prazer fazer isso, eu gosto de fazer isso. E no momento de pandemia teve uma queda, eu desloquei isso, levei pra bike. E eu tava andando com pessoas que, campeões lá da região, tava sofrendo para treinar com esse pessoal. Mas foi um momento que eu fiquei mais magro, que o meu cardio tava melhor, que minha performance foi melhor, mas foi um período curto. Se eu for pegar uma bike hoje e tentar fazer 1/3 daquilo que eu estava fazendo no momento da pandemia, eu não consigo fazer. Então a gente tem que ter essa consciência que um PIN não representa o que é a pessoa. Sabe o que a gente tem que começar a olhar mais? As pessoas em vez de olhar PINs. Esquece o PIN. A gente vive numa sociedade que a gente gosta de olhar muito o status das pessoas. Eu sei, eu entendo isso, mas a gente tem que começar a olhar mais o coração, mais as intenções e mais aquilo que as pessoas fazem no dia a dia. Se elas são coerentes com o discurso delas, aquilo que elas estão falando, se de fato elas estão fazendo. E essa fase 3, ela exige isso. Ela sempre exigiu, só que exige mais ainda agora. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem, né, é isso daqui, ó, uma visão de presidente.
uma visão de dono. Que eu gosto de deixar muito claro, imagina assim, ó. Eu tô vendo uma galera falando assim, ó, colocando lá na internet. E eu não sou contra isso, tá? Eu não sou contra. A galera tá colocando assim, ó, orgulho de ser Rinodê. Eu já passei dessa fase. Porque eu não sou Rinodê. Eu não sou Rinodê. A Rinodê é a minha parceira de negócios, é a melhor oportunidade multinível, é a empresa mais estruturada, só que o meu negócio é a minha empresa, o meu CNPJ chama-se Superar Treinamentos e Assessoria Comercial. Esse é o meu CNPJ. A Rinodê é minha parceira. Tanto é que eu tenho muito falado sobre isso também porque muitas vezes as pessoas associam a Rinodê a imagem de uma pessoa derrotada. Uma pessoa, ela teve uma derrota no negócio, aí ela olha para aquela pessoa que não teve sucesso e ela associa. Quanto mais você desassociar e criar o teu brand pessoal, o teu brand, a tua marca pessoal, mais você vai ter resultado. Porque legal Rinodê, ótimo Rinodê, mas não é o teu negócio. O teu negócio é você como profissional. Quantos grandes profissionais, tem um grande líder da Colômbia, da Emoi, um grande líder da Emoi, muitas pessoas nem sabem que ele faz Emoi e ele é o maior líder da América Latina. Por quê? Ele criou uma marca pessoal tão forte sobre ele que as pessoas às vezes falam, mas é Emoi que você faz? Ele, não é Emoi, o meu negócio é outro. O negócio da Emoi é produtos, não sei o que, meu negócio é pessoas, porque pessoas movem produtos. Eu joguei um áudio lá num grupo, que a gente criou um grupo mais, para melhorar um pouco a comunicação do nosso time, eu joguei o áudio que eu sugiro que seja o nosso áudio da semana. Esse áudio, ouçam, é sensacional. E o dia que nós entendermos isso, que pessoas movem produtos e não produtos movem pessoas, a gente vai mudar totalmente a forma que nós visualizamos o negócio. Por que algumas pessoas fazem milhões e outras pessoas somente fazem migalhas? Porque a perspectiva que ela olha sobre o negócio. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e ter essa visão de presidente, visão de dono, a visão do meu próprio negócio. Vou dar um exemplo aqui fictício, tá? Eu chego aqui na franquia e eu chego aqui no Palcão. Eu vou comprar um produto específico que não tem aqui na franquia. Já vi acontecendo isso, muitas vezes. Aí o que as pessoas fazem? O cara que tem visão de empregado, visão de CLT, uma visão limitada sobre o negócio, na frente de outros consultores, puta merda, toda vez eu chego aqui não tem o produto que eu quero, e não sei o quê, e ele começa a queimar o negócio perante outras pessoas. Eu posso ficar chateado de não ter um produto aqui? Lógico que eu posso, eu sou humano, mas eu posso chegar lá no cantinho pro dono, pro franqueado, chegar para ele e falar assim, ó, vem aqui, esse produto tá com algum problema na Rinodê, não tá vindo, só precisava saber porque eu precisava atender meu cliente. Porque eu tô com foco no quê? Na solução. E isso é visão de dono. Vocês acham que eu não passei por limitações de produtos nesses 10 anos? Mas eu nunca pegava o problema e generalizava o problema. Eu pegava, trazia o problema, peraí, eu sou dono desse negócio, sou dono da minha distribuidora. Qual que é a visão de presidente, qual que é a visão de dono, qual que é a visão de empresário que eu tenho que ter sobre essa situação? E colocar o foco no quê? Nas soluções. Mas as pessoas têm uma mentalidade tão escassa, tão pequena sobre o negócio, que elas reclamam de tudo. Gente, eu já vi pessoas pararem de fazer o negócio porque não tinha um produto específico. Eu já vi pessoas falar assim, eu vou parar de fazer esse negócio porque eu fui lá num treinamento e não gostei daquilo que o palestrante falou. Já ouvi. Eu já vi as pessoas falarem assim, eu vou parar de fazer esse negócio porque eu fui falar com um amigo e o amigo que eu achei que ia entrar no negócio não entrou. Então eu vou parar de fazer o negócio. Para, desgraça, para! Então vai, porque olha o nível de mentalidade. Então o primeiro trabalho que nós temos que fazer é o quê? Colocar a pessoa numa morsa para deixar ela prumadinha, né? A mentalidade dela para ela começar a ter resultado. Uma visão de empresário com relação ao negócio, uma visão de dono. E essa visão de dono é importante. Porque muitas vezes a gente vem aqui e fala de treinamento de venda, treinamento de produto, só que a gente não fala do comportamental, que é mais importante. Porque se eu sei exatamente o que eu vou fazer, o como, ele faz parte do processo. Uma técnica de venda, quando eu estou treinado
e o meu comportamental é bom, eu aprendo uma técnica de venda. Eu aprendo os pormenores do processo, mas o meu porquê ele é grande e o como ele acaba não me importando no processo. Então faça uma reflexão diariamente, talvez marque num lugar onde você possa olhar todos os dias sobre isso e fala, hoje eu tive uma visão de dono, de presidente com relação à minha empresa, ao meu negócio ou não? Faça essa pergunta. Eu estava vindo para cá e eu sempre gosto de vir lendo no voo. Só que tinha uma boa conversa do lado, uma empresária daqui que tem uma empresa de seguros e montou uma outra loja e a gente veio conversando, mesmo batendo papo. Ela falou que nessa loja que ela vende os produtos dela que são aromas, ela falou que, vamos por assim, ó, na prateleira ficava todos os produtos, então chegava os produtos e ia colocando tudo na frente. E as empregadas lá delas, as funcionárias, pegavam e ia fazendo assim, ó, ia chegando o produto e ia colocando tudo na frente. Aí os vencidos ficando tudo para trás. A hora que ela foi ver, ela teve que jogar um monte de produto fora, porque uma coisa que era simples, né, pegando, colocando para trás, uma coisa simples. E ela ficou puta da vida com as funcionárias. Eu falei assim, mas sabe por que elas trabalham para você? Porque elas não precisam pensar, talvez. Quem tem que talvez pensar é você. Elas não são proativas, elas não vão pensar. Então, assim, esses pormenores do negócio, quem tem visão de dono é você. Por isso que ela trabalha, porque o dia que ela talvez tiver uma visão maior, ela vai ser tua gerente, ou talvez ela vai pedir para abrir uma segunda loja, tomar conta de uma segunda loja, ou talvez ela vai até sair para montar o negócio dela, porque a visão dela é diferente. E eu trouxe essa perspectiva no papo que nós tivemos ali para ela. Mas porque a grande maioria, aquilo que eu falo sempre nos meus treinamentos, a gente foi treinado para ser empregado, gente. Indiferente de onde você estudou, o sistema de ensino privado ou o público. Os dois, eles tiveram um formato apropriado para a gente pensar como empregado. Então, a gente se depara quando a gente chega numa atividade empresarial, que às vezes a pessoa reclama de talvez ir para um treinamento e ter que pagar R$50 um treinamento. Você postou agora esses dias um vídeo, né, do Pablo, não é? Pablo Marçal. Isso. Ele fala sobre funcionários, que muita gente tem aquela visão de falar, não vou passar os segredos para o funcionário com medo dele sair fora depois, né? Mas ele fala que como que a performance é 90% para 10%, 11%. É muito diferente, né? Quando você passa tudo que você tem para a pessoa, talvez, sei lá, pode ser que ela saia do negócio, mas o período que ela ficou no negócio, ela acaba performando muito. Só que eu quero trazer uma perspectiva para vocês, que eu tenho tentado trabalhar isso nos últimos tempos, né? Falando com várias pessoas experientes, e assim, tem um líder dentro do negócio, eu vou ficar citando o nome, porque eu tô até gravando aqui, talvez eu vou publicar isso depois, não vou ficar falando o nome das pessoas para, sabe, assim, para não fazer associações. Mas tem um líder do negócio que ele tem uma atividade empresarial fora da Rinode. Essa atividade empresarial, ele ganha mais do que na Rinode. Ele ganha mais do que na Rinode. Só que o interessante é que ele faz o negócio há 7, 8 anos no negócio e ele tem um grande resultado que a grande maioria das pessoas não tem. Aí, peraí, isso cai por terra essa questão que o cara não pode fazer esse negócio no part-time. Você pode fazer no part-time desde que você seja profissional no tempo que você está fazendo no negócio. O que eu mais quero é que as pessoas do meu time, elas tenham também outras fontes de renda. Ah, Daniel, mas o cara, talvez se ele colocar foco só num lugar, ele vai ter mais foco. Mas eu não quero pensar a curto prazo. Eu quero pensar a longo prazo nesse negócio. Eu quero que a pessoa tenha empresa, eu quero que a pessoa, talvez ela venda imóvel, talvez ela venda carro, que ela tenha investimento. Para num momento de baixa do negócio, de sazonalidade do mercado, ela não fique desesperada querendo trocar de empresa toda hora. Porque eu vejo que o maior motivo que as pessoas elas trocam de companhia a todo momento é por causa do estômago. É por causa do estômago. O estômago está roncando, ela passa por uma dificuldade, ela já quer trocar de companhia. E quando você está passando dificuldade, você desliga a chave da tua cabeça, da razão, e você atua só emocionalmente. Você não vê que, assim, gente, no mercado de ações,
Se você pega as grandes empresas, elas têm volatilidade, as ações elas sobem, elas caem, elas sobem, elas caem. Quando você pega uma ação, quem que imaginar que uma ação da Apple, ela sobe e desce, uma ação da Google sobe e desce. A gente não imagina isso. A gente imagina que é só uma crescente. Ela é uma crescente se você pega o ponto de partida e o ponto final. Olhando num gráfico talvez de 5 anos. Só que se você puxar um gráfico do mês, você vê que ela sobe e cai, como dólar, como várias coisas na vida. Então nós temos que entender que as pessoas, mas é um momento que às vezes estão passando dificuldade. Gente, o país está passando por dificuldade. Nós estamos num momento muito estranho da nossa economia. Países que ainda estão vivendo uma recessão de um pós-pandemia. Porque se imagina, o que todos os países eles fizeram no momento de pandemia? Eles estimularam a economia com crédito, com vários programas sociais, com várias coisas. Uma hora a conta chega. E a conta chegou. É igual a Rinodê. No momento de pandemia, ela fez um monte de estímulo. Um monte de promoção para poder manter o faturamento. E na hora que acabou a pandemia, que o faturamento precisava voltar da forma que voltou, e não voltou, o que acontece? Tem vamos dizer assim, a indigestão. Então, faz parte do mercado. Só que nós temos que trazer essa visão empresarial para os distribuidores. Fazer com que eles não pensem como um consultor de catálogo, que ele pense como um empresário, que ele pense nesse negócio mais a longo prazo. Para mim, isso significa uma visão de dono. Outra coisa muito importante é assim, quando a gente fala de planejamento, gente, eu sou um cara de verdade, eu sou muito produtivo. Gente, eu acordei hoje, eu já li. Já falei com a minha esposa, fiz conferência, com a Ana Paula, com a bebezinha junto, a bebezinha já chamava ela dando risada, coisa mais linda. Fui pra academia, já tomei café, já tomei banho e tô aqui com vocês, daqui a pouco eu tô voltando e eu vou voltando, já vou fazendo. Mas por quê? Porque eu tenho dentro da minha agenda todo um planejamento. Imagina que hipoteticamente uma pessoa trabalhe nesse negócio em part-time, ela tem uma empresa, ela tem que definir os horários que ela vai fazer. O negócio, se ela não define a agenda dela, fica aberta, ela não faz. Uma pessoa vai para uma faculdade, ela sabe que ela tem que trabalhar de manhã até a tarde, depois ela vai tomar banho e vai para a faculdade. Ela tem um horário para cumprir. E se a gente não entende que isso é uma outra empresa, precisa de um planejamento para isso, as coisas de fato elas não acontecem. As pessoas são muito aleatórias, elas cospem no dedo, elas vão ali na rua para ver onde está ventando, para ver o que elas vão fazer. Não tem um planejamento de nada. E, gente, eu faço um planejamento muito simples. Primeiro, eu gosto de definir os horários que eu vou fazer. Geralmente, eu não trabalho de manhã. Estou aqui de manhã especificamente por quê? A gente veio para um evento, eu estou indo embora, então vamos aproveitar o tempo que tem. Mas, geralmente, eu tiro um momentinho da manhã ali para cuidar de uma coisa pessoal, para poder ir na academia. E, geralmente, o meu horário, não que vocês tenham que copiar, cada um dentro da tua realidade. Meu horário de trabalho, geralmente, é da 1 da tarde até 9, 10 da noite. É o meu horário. Então, eu tenho um bloco de trabalho. Nesse bloco de trabalho, o que eu tenho? As coisas que eu vou fazendo. Exemplo, eu fiz um contato com essa moça no aeroporto. Ela já foi para o meu bloco de notas de uma pendência que eu tenho que falar com essa pessoa. Que eu estou prospectando ela. Aí eu estou falando com essa pessoa. Já foi para um bloco de notas. Uma pendência que eu tenho. Não foi para agenda, porque não tem um dia e um horário para eu falar com ela. Mas já foi para um bloco de notas. Então, o que eu faço? Todas as atividades que elas têm dia e hora, elas vão para uma agenda. Elas vão para uma agenda. Uma pessoa vai me perguntar assim, Daniel, você pode fazer um treinamento para mim tal dia, tal hora? Peraí, vou dar uma olhada na minha agenda. Algumas pessoas acreditam que a agenda ela vai te aprisionar, a agenda que vai te libertar. Por quê? Na minha agenda, essa semana tá lá o dia da festa junina da escola da minha filha, que eu vou ver ela dançar. Tá lá na minha agenda bloqueado, porque nesse dia eu não marquei nada. Isso é um planejamento. As pessoas não planejam nada. Mas por que as pessoas não planejam, Daniel? Desculpa ser redundante, porque as pessoas têm cabeça de empregado. E o cara que é empregado, não é ele que faz o planejamento dele, é o patrão que faz para ele. Então, o que nós temos que fazer com a nossa equipe? Ensinar as pessoas a fazerem isso. Falar, cara, peraí, vamos começar por um planejamento? Vamos fazer um planejamento? Qual é o horário que você vai fazer Rinodê? Quantas horas você vai fazer por dia? E definir isso.
Jim Rohn, na década de 90, nos áudios lá da Herbalife, ele já falava que essa atividade ela é inicialmente para o cara fazer em part-time. Porque se ele faz em part-time e ele ganha R$2.000 ou R$3.000 a mais no mês, cara, é significativo. Vamos supor que no tradicional ele ganha 2, 3 mil e aqui ele ganha 3 mil nos horários vagos, isso soma-se às rendas. O maior erro que as pessoas elas acabam se equivocando, elas saem do tradicional antes delas terem uma estrutura. O Evandro postou essa semana nos stories qual o momento ideal para eu poder sair do tradicional e viver só de Rinodê. Ele falou, cara, eu sugiro quando você ganhar de 2 a 3 vezes na Rinodê o que você ganhar no tradicional e você tiver pelo menos um ano daquilo que é o seu custo de vida guardado numa reserva de emergência. Ah, Daniel, isso é difícil? Quem disse que é fácil? Mas uma cultura ela pode ser mudada. E se os governantes fazem isso, indiferente se é um governante de esquerda ou direita, ele não tem intenção que você faça isso. Não tem. Então você tem que fazer. Tudo é mudança de cultura. Tudo é uma mudança de cultura. Se tem essa mudança de cultura, a gente pode implantar de uma forma diferente no nosso negócio. Então a gente pode melhorar os números. Gente, se vocês pegarem muitos países europeus que eles falam a língua espanhola, um monte de países, não é um ou dois não, é vários países, 40, 50, 60, 70% da população fala inglês. Aí você vai falar, por quê? Porque já vem uma cultura diferente. 5% no Brasil fala inglês. E eu tô dentro da estatística de 95%, que não fala. Estão entendendo? Porque tem uma mudança de cultura. Então, nós podemos implantar uma cultura diferente no nosso negócio. Então, primeiro, eu vou definir os horários. Eu vou ter uma agenda, um cronograma de trabalho. E eu vou usar um bloco de notas, que seja do celular, que seja de qualquer lugar, que seja de um caderno, de qualquer lugar, para eu marcar as pendências que eu tenho. E por que eu gosto de marcar as pendências? E, assim, marcar as pendências e não deixar de maneira aleatória. Muitos estudos mostram que o nosso cérebro, ele chega a gastar 60% da nossa energia. Vamos supor que você precisa de 2.000 calorias, o teu metabolismo basal. Você precisa de 2.000 calorias para você sobreviver. Quando o seu cérebro está muito ativo, 1.200 calorias, elas vão para o funcionamento do seu cérebro. É uma máquina muito potente. Então, quando você pega e está com uma pendência, um exemplo, eu falei com essa empresária e eu, em vez de eu ficar cozinhando lá na Camputz, verdade, eu preciso falar com essa empresária, eu preciso fazer um acompanhamento, essa prospecção, eu vou lá e coloco para o bloco de notas. Eu já tirei, eu faço um processo de upload. Download é quando você baixa alguma coisa na internet. Upload é quando você manda alguma coisa, né, para a nuvem. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar da tua cabeça e mandar para um bloco de notas para você não ficar pensando sobre isso. Às vezes a nossa desorganização começa numa desorganização mental. Porque se eu começo me organizando mentalmente, as coisas tendem a dar certo. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Então, isso significa o quê? Planejamento. Uma outra coisa que eu faço também que funciona muito bem, isso daqui eu aprendi com o meu patrocinador, funciona muito, muito bem, pouquíssimas pessoas fazem, chama-se planejamento fracionado. O que seria um planejamento fracionado? Eu pegar, vamos supor, hoje é dia, momento que eu faço treinamento com vocês, dia 5, né? Dia 5. Eu pego meu mês e eu divido meu mês por quatro blocos. 4 blocos. Exemplo, dia 1 ao dia 7. Dia 8 a dia 14. Dia 15 a dia 21. E dia 22 ao dia 28. Ah, Daniel, e o dia que é 30? Melhor ainda, você tem uma gordurinha no final. Mas eu pego a meta que eu tenho específica para aquele mês e eu divido ela por 4. Eu divido ela por 4. Cara, minha meta é esse mês fazer 20.000 pontos de grupo, né, de equipe.
eu tenho que fazer 5.000 pontos por semana. E todos os dias, vamos lá, acabou o dia 7, no dia 8 cedo, eu paro para fazer um planejamento. Cara, peraí, quantos pontos eu fiz? Eu fiz só 4, faltou 1.000 pontos, eu estou 1.000 pontos em débito, essa semana eu preciso tirar essa diferença. Então você não espera as coisas acontecerem, você está trabalhando de forma antecipada, é como uma empresa. Sei lá, qualquer empresa. Eu fui visitar esses dias um empresário, que ele tem uma empresa em São José dos Campos, de venda de consórcio, de venda de vários serviços, aí Porto Seguro e várias outras empresas. Cara, eles todos os dias, eles têm a meta diária do time. Eles reúnem o time e colocam lá no quadro lá, falam, ó, você vendeu tanto, ó, você tá 50% da tua meta, falta tanto, ó, a meta, todos os dias é uma espécie de cobrança, por quê? Não é que a gente é, de alguma forma, dono das pessoas, é porque as pessoas, se deixarem elas à deriva, elas não fazem. Se acomodam e se acomodam com muita facilidade, Então, tem que haver sim uma cobrança, lógico, uma cobrança saudável, uma cobrança que a própria pessoa permita que isso aconteça, mas tem que ter uma cobrança, porque se ficar aleatoriamente, as coisas não acontecem. E se não acontece, você não tem resultado. Então você tem que cobrar das pessoas, mas cobrar de você também. Cobrar de você. Não esperar que o teu patrocinador faça por você. Mas isso, eu lembro, época que eu tinha uma equipe, né, na cidade praticamente, tinha em outros lugares, mas minha equipe forte era bastante americana. Gente, eu ia todo santo dia para a franquia, depois que abriu a franquia americana. Eu ficava durante o dia lá, mostrava os planos, marcava os planos, o dia inteiro lá, e à noite reunia o time lá, fazia treinamento e falava de meta, todo dia. Todo dia. Anotava qual que é a tua meta, qual que é a tua graduação, e não sei o quê, e a gente ia puxando. Porque tem que trazer um espírito de equipe, esse é um negócio de liderança. Esse não é um negócio de individualismo, eu falei disso esses dias no treinamento. Porque se a gente pensar individualmente, eu sou autônomo. Eu não sou um dono de um negócio, eu sou autônomo. E esse é um negócio de duplicação, é um negócio de fazer com que as pessoas se dupliquem. Por isso que é importante ter esse planejamento fracionado todas as semanas. Ah, é do dia 1, dia 7? Dia 8 de manhã eu paro. Peraí, deixa eu ver quantos pontos eu fiz. Aonde eu tenho que melhorar? Qual equipe que eu preciso trabalhar mais? Aonde está faltando um pouquinho? Eu tenho que colocar isso. Aí, beleza. O outro é do dia 14 ao dia... do dia 14 ao dia 21. Aí no dia 22 de manhã eu faço. Então eu pego sempre no outro dia... Gente, é que eu tô gravando, depois eu mostro para vocês. Como eu tenho 1000 atribuições, eu tenho um assessor hoje, que é o Paulo, lá, meu cunhado. Ele pega toda semana, manda esse planejamento fracionado para mim. Toda semana ele manda lá, ele lê o escritório virtual, eu mesmo podia fazer, mas como é uma coisa mecânica, que é só pegar, ler lá o escritório virtual, me mandar, e eu tenho outras atribuições, ele faz para mim. Mas quem fez isso, talvez até chegar em Imperial, fui eu. Então eu pegava, olhava, falava, cara, peraí, para minha meta, talvez essa linha tá faltando um pouquinho. Aí eu já ligava para aquele líder ali daquela linha. Falava, cara, tá acontecendo alguma coisa? Você falou que ia entregar tantos pontos esse mês. Cara, eu posso te ajudar? Posso te apoiar de alguma forma? O que tá acontecendo? E geralmente o meu termômetro, o meu termostato, é quando a pessoa está buscando também. Se a pessoa se distancia um pouco, a tendência é que ela vá sair do negócio. Porque é aquele velho ditado, né? Que brasa fora do braseiro apaga. Nós tivemos um líder que se desligou do nosso negócio há pouco tempo, lá da região. Aí, um downline dele, olha a inteligência desse downline, tá? Esse cara se desligou do negócio, o downline falou, cara, isso era óbvio que ia acontecer. Eu falei, por quê? Qual que é a tua percepção, né? Cheguei para esse líder e falei, ele falou, Daniel, nos últimos eventos ele não participou de nenhum evento, não estava se manifestando no grupo, não estava fazendo absolutamente nada, então é uma tendência natural, é como um casamento, que tem um esfriamento, que não tem um beijinho, que não rola um sexo, que não acontece nada, a tendência vai acabar. A tendência natural é que vai acabar. Mas
É da pessoa, faz parte. O ser humano é assim. Eu não tô aqui para julgar essa pessoa, o que ela fez, mas é para você olhar para a tua equipe, que algumas pessoas, quando elas começam a se distanciar, você pode buscar essas pessoas para trazer. Mas se você perceber que você está puxando demais, está ficando pesado, o fardo está ficando pesado, você solta. Porque às vezes a pessoa não quer. O negócio só é bom quando ela quer ser ajudada. Quando ela quer ser ajudada. Porque se ela não quer ser ajudada, esquece. Então, este tipo de planejamento fracionado, ele te dá isso. Quer ver uma outra forma de você mensurar se o teu negócio está sendo bom? Pelo número de pessoas, que eu falei agora. Mas você mensurar também o número de pessoas que estão participando dos eventos. Porque o evento é como se assim, ó, acontecesse, é como se acontecesse mais ou menos assim, ó. O evento, eu gosto de falar assim, ó, os áudios, ele é como se fosse uma carga diária na tua bateria, uma manutenção na bateria tua, tá? O evento, ele dá uma carga superior, ele enche o tanque ali por uns dias a mais. E o trabalho no dia a dia também vai ajudando a construir esses bloquinhos, né? E vai ajudando a construir. Então eu consigo mensurar também o número de pessoas que eu tenho motivadas, não só pelo número de pontos que ela está produzindo, mas se ela está buscando conhecimento, se ela está ativa, se ela está indo nos eventos. Aproveitem nesse momento agora que a gente fez o evento aqui, pega essas pessoas que estavam envolvidas e trabalha com elas esse mês. Porque você tem mais probabilidade de ter resultado. Não estou falando que você deve abandonar as outras pessoas, não. Mas se você colocar um foco mais específico nas pessoas que estavam ali, o teu resultado ele vai ser melhor. O Evandro fala uma frase que é muito interessante. Nós não somos geradores de energia. Nós somos potencializadores de energia. Então a gente potencializa uma energia já existente. Talvez o cara tem 30 de energia, tá querendo, eu chego ali, eu potencializo essa energia, mas eu não vou pegar. É como uma bateria de carro. A bateria de carro, por algum motivo ali, sei lá, tá tendo algum dispositivo no carro que tá roubando carga, a bateria descarregou. Eu chego ali, que é uma bateria boa, faço a chupeta ali na bateria, pegou. Vai embora. Resolvo o problema ali do dispositivo do carro, ele vai embora. Bateria pegou. Mas se eu pego uma bateria que está morta, o carro vai dar partida. Porque ele está utilizando a outra bateria. Só que depois, a hora que desligar, acabou de novo. Então, é só para você olhar. Quem tem energia, eu potencializo. Quem não tem energia, gente, eu não posso fazer nada, eu não posso salvar o mundo. E vamos lá. Nós não estamos aqui nesse negócio para ganhar concurso de popularidade. A gente está aqui para realizar nossos sonhos, mudar nossa vida, transformar mesmo. E não dá para fazer coisa com quem não quer fazer. Esse próprio downline que eu te falei, eu fiz tudo que eu podia fazer para ele ficar no negócio. Eu tenho minha consciência extremamente tranquila. Até coisas que eu recomendo que não faça, eu fiz. Até financeiramente eu ajudei ele. Mas eu já estou meio que escaldado, sabe? Né? Tem aquele ditadinho feio, que é um peido para quem tá cagado já, né? Já nem ligo mais, né? Porque aconteceram tantas coisas comigo, eu já nem mexem mais, tá bom? Faz sentido, gente? Sim. Vamos lá. Outra coisa importante, trabalhe em prol de graduar pessoas. Indiferente se é uma graduação nova ou se é um pago como. Olha que doido, eu fico pensando sobre isso, é uma coisa que é até ilógica, não é nem racional. A pessoa faz um esforço descomunal para bater uma graduação e depois ela não faz 20 ou 30% do esforço para manter a graduação. Por que isso acontece? Alguém sabe? Parece corrida, né? Chegou. Aí, anota essa palavrinha aí. Sabe por que acontece isso? Anotem aí. Por causa do ego. O ego ferra o ser humano. A pessoa trabalha mais pelo PIN, mais pelo reconhecimento, mais pelo ego do que propriamente pelo resultado. Então ela lá, putz, eu sou diamante, eu bati essa qualificação. Aí depois ela não faz mais merda nenhuma, ela não faz nenhum esforço para ela voltar a ser pago como?
É a cultura que você precisa trazer para o teu negócio. Mais importante que o PIN que você carrega é o seu pago como. É o teu resultado, é o teu financeiro, é aquilo que você está ganhando. Então você tem que estar olhando para as pessoas do teu time. Quantas pessoas eu não vi já? Vamos lá, bateram ouro. Aí olha no escritório virtual, no último dia, virou, fechou o mês, aí eu vou fazer algumas leituras. Faltou 300 pontos para o cara se requalificar como ouro, ele não fez. Já aconteceu isso? Vocês já viram isso? O Filho de Deus, faltou 300 pontos. Se você comprasse esses 300 pontos e vendesse esses produtos, seu bônus já ia compensar financeiramente por você ter feito isso. Ah, isso aqui que é... Aí vem aqueles desculpas. Aí eu faço a pergunta para a pessoa. Vamos imaginar que hipoteticamente fosse o primeiro mês, você é prata e você está buscando a graduação de ouro e faltou 300 pontos. Você faria? Faria. Então você está trabalhando mais pelo ego, mais pelo PIN do que pelos resultados. Faz sentido, gente? Sim. Acabar com isso. Como que a gente acaba? Educando as pessoas. Ah, mas é trabalhoso? Gente, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Tem trabalho. Se não quiser ter trabalho, vai para casa, deita e não faz absolutamente nada. Porque até para trabalhar de empregado também você vai ter trabalho. Eu estava no hotel hoje, gente, juro, eu não estou brincando. Eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre isso. A mulher servindo o café da manhã, porque eu acho que eu fui um dos primeiros ali, descer no hotel, fui tomar café bem cedo para poder ir treinar. A mulher falou assim, ó, servindo as coisas, colocando, ajeitando tudo, ela falou assim, gente, eu odeio segunda-feira. Eu odeio segunda-feira, falando pro outro rapaz. Gente, não tinha como fazer assim, ó, não quero ouvir, não tinha. Eu tava ali, eu tava ouvindo. Eu odeio segunda-feira. Por mim, já podia pular direto do domingo pra terça. E não sei o que, começou a reclamar e começou a murmurar. Será que o problema é a segunda ou a merda da vida que ela tá vivendo? E ela tá dentro daquele trabalho porque ela precisa do dinheiro, mas ela vai continuar murmurando e a vida dela não vai mudar. E eu não tenho nem vontade de recrutar uma pessoa dessa. Ah, Daniel, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas mudar. Também, eu concordo. Só que eu não tenho mais paciência de trabalhar esse tipo de pessoas. Eu não tenho nem paciência de trabalhar. De verdade, eu não tenho. Cara, no começo eu fazia uma pesca ali, eu pegava com rede, assim, ó. Vinha bota, vinha tudo. Hoje eu tomo um pouco mais seletivo, as pessoas vão trabalhar diretamente comigo. Mas esse é o nível de mentalidade das pessoas aí fora. Porque a gente acredita que aqui dá trabalho, mas lá fora não vai dar trabalho. A pessoa, sei lá, porventura toma a decisão de trocar de companhia. Ela começa a fazer na outra empresa aquilo que ela não estava fazendo aqui. Gente, eu tô só dando exemplos de trocas, tá? Mesma coisa num casamento. Ela troca o casamento. O marido vai lá e faz com a amante o que ela não fazia com a esposa. Aí começa, é presente, aí leva para aqueles lugares do McDonald's, né? Com M lá. Aí faz tudo diferente. Aí a outra tá mais feliz e ele tá mais feliz, mas por quê? Porque ele tá fazendo coisas que ele não fazia com a outra. Ah, mas é porque você não conhece a minha antiga esposa. Gente, é um processo. Nós vivemos uma sociedade que tudo é descartável. É mais fácil, né? Descartável, joga fora. Ah, não tá dando trabalho, joga fora. Dá trabalho, troca. Peraí, como que a gente constrói coisas longevas se a gente tem esse tipo de mentalidade? E eu sou do cara de consertar tudo. Ó, tem hora que não dá. Mas eu tento consertar tudo. Não tô falando que as coisas são mil maravilhas pra mim, que meu relacionamento é perfeito, que de vez em quando eu não tenho uns pau com a minha esposa, lógico que eu tenho. De vez em quando eu não tenho uns paus com a companhia, mas eu esgoto as minhas possibilidades primeiro antes de querer trocar. Porque senão a gente vive trocando. A gente vive trocando tudo. Nós temos que trazer isso para as pessoas. Por isso que eu falei ontem no treinamento, eu trago para vocês. Primeiro pilar no nosso negócio tem que ser educacional. Porque se o cara é educado, o cara vai performar lá fora em outras coisas, ele vai ter resultado, ele vai trazer o background daquilo que ele está aprendendo para outros negócios para cá. Mas a gente tem que focar em formar mais pessoas do que simplesmente PINs. Nós temos que graduar sim. Mas o trabalho de graduação tem que ser de formar as pessoas e fazer com que as pessoas elas tenham resultados verdadeiros. Deu para compreender o raciocínio, gente? Sim. Deu para compreender? Então vamos lá. Tem outra coisa que me chamou muito a atenção, essa semana que a empresa fez uma reunião, sobre a questão do ticket médio.
aumentar o ticket médio. Aumentar o ticket médio não é eu virar para vocês aqui e falar assim, galera, acabou o treinamento, vamos ali, todo mundo pegar mais 100, mais 200, mais 300 pontos, bora lá. Não é só isso, isso é importante. Mas a gente tem que trabalhar as ações que vão fazer com que o ticket médio suba. Você tem que trazer estratégias claras para o teu time. Exemplo, nós estamos perto agora do Dia dos Namorados. Cara, trabalhar com o teu time. Cara, a pessoa tá precisando levantar dinheiro, ó, se coloca lá no lugar da pessoa, porque às vezes ela não tem esse ponto de vista. É igual a mulher da prateleira lá dos aromas lá. Ela é dona, ela tem uma visão diferente do empregado. Então ela traz a perspectiva dela para a empregada, para treinar a empregada para ela poder ser melhor. Então você traz essa perspectiva para quem? Para o seu downline. A pessoa vira, reclama para você que, putz, eu tô com uma situação ruim. Não tenho dinheiro para pagar uma água, uma força. Cara, mas quer resolver isso? Quer? Cara, eu tenho algumas estratégias. Vamos bater um papo? Você mostra as estratégias. Estratégia de uma cesta, estratégia de mandar o grupo falar, cara, vamos fazer um trabalho aqui? Quem são as pessoas que você conhece? São casados, que são namorados, que vão deixar talvez para a última hora para comprar um presente de Dia dos Namorados. Pega um script de vendas de WhatsApp, manda. Cara, ó, seu presente do Dia dos Namorados aqui da tua esposa, pode ficar tranquilo que eu vou te atender. Aqui, eu tenho algumas opções. Eu sei que sua vida é corrida, eu tô aqui para te atender. Cara, você trabalha algumas estratégias para levantar a pontuação. Uma outra forma de levantar a pontuação é aquilo que eu falei. Mostrar plano para as pessoas e as pessoas que não entraram no negócio fazer venda. Outra estratégia que levanta muito ponto. Gente, é uma coisa tão básica, tão básica, tão básica, tão básica. O Eduardo Fraia fala uma frase que ela para mim, ela faz muito sentido. Ele fala assim, ó, aonde tem líder tem negócios. Aonde tem líder tem negócios. Vamos imaginar que eu quero fazer equipe aqui em Dourados. Vamos supor, eu quero ter outras equipes, outras linhas, não sei o quê. Eu não fiz o contato com essa pessoa, vamos supor que essa pessoa não falou pra mim. Falou pra mim que não vai, que não é característica dela, não vai fazer um negócio. Cara, eu posso cavucar a rede de contatos dela. A rede de contatos dela. Eu sei que a gente se conheceu agora há pouco tempo, mas eu tenho certeza absoluta, e eu falando pra ela, tenho certeza absoluta que você conhece pessoas que estão precisando ganhar mais dinheiro. Você poderia, por gentileza, que eu quero abrir mercado aqui, poderia, por gentileza, passar algumas indicações de pessoas que você sabe que tem essa característica? Você não tem compromisso nenhum. Eu vou falar direto com essas pessoas. Daniel, isso não funciona. Como não? Já fiz várias vezes isso e tenho resultado significativo com isso. Tenho diamante elite no time, que eu fui mostrar plano para uma mulher que tinha câncer e a mulher emocionalmente não estava bem. Ela passou o contato de um cara e esse cara se tornou diamante elite do meu time. Eu liguei para ele trabalhava num despachante. Liguei para ele e falei assim, ô Eliseu, eu falei que eu não ia falar o nome e falei, né? Ô Eliseu, quem passou teu contato foi a Márcia. Cara, você tá podendo falar um minuto? Tô podendo falar um minuto. Ô Eliseu, a Márcia falou que você é um cara muito esforçado, tem uma visão empreendedora, tem vontade de ganhar mais dinheiro. Cara, eu tô buscando pessoas com estas características aqui na região para fazer a expansão de um grande negócio que eu tô trabalhando aqui. Cara, será que você teria disponibilidade pra gente tomar um café o quanto antes? Mostrei o plano para ele. Fui na casa dele mostrar o plano, nem conheci o cara. O cara pegou o combo no outro dia e o cara bateu o diamante elite no meu time. Tive triplo diamante, gente, que eu mostrei para um cara em Hortolândia, o cara indicou um cara de Campinas e esse cara bateu triplo diamante, que na época era o André Henke, veio de indicação. Mas tem que estar focado ali na produção, ó, na produção, batendo todo dia, batendo, fazendo. Só que eu vejo as pessoas, elas querem ter o resultado, mas elas não querem fazer o processo. Uma pessoa que você cadastra, ela pode gerar para você, talvez, milhões. Uma pessoa que você cadastra, uminha. Você tem tua equipe estruturada, o negócio explode, uma pessoa pode gerar milhões. Cara, o melhor investimento do mundo. Eu tenho uma casa em Americana que ela está avaliada em 1.800.000. Ela me gera líquido 5 mil de aluguel por mês. Faz a conta, pra você ver que mixaria
proporcionalmente falando, pelo valor de investimento. Eu não consigo subir o valor lá do aluguel, porque o inquilino está lá comigo há 5 anos, aí cuida bem da casa, não sei o que, já está dando muito trabalho. Eu quero subir e não sobe. Aí eu fico pensando assim, cara, eu tiro esse cara daqui, aí fica 3, 4 meses a casa parada, 6 meses, até alugar para outro, eu vou acabar perdendo, né? Não vai compensar o aumento. Eu acabo deixando ele lá. Mas espera aí, eu tenho 1.800.000 investido para me gerar 5 mil por mês. Cara, às vezes você não investe em nada pra você cadastrar 10 pessoas, e não estou falando de investimento de dinheiro, eu estou falando de trabalho mesmo, e essas pessoas podem gerar muita grana para você. Então, tem que ter o trabalho, mas aumentar o ticket médio não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser assim, quais ações que eu tenho que ter diariamente, que nem teve o treinamento ontem, tá tendo treinamento hoje. Quando eu sair daí, o que vocês vão aplicar a partir de agora para fazer com que esse mês seja diferente? Porque se eu trago uma pessoa de fora, um palestrante, uma pessoa de fora que vem trazer o conhecimento dela, no mínimo o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar resultado para compensar, não para o palestrante, mas para vocês. Vocês compensarem o trabalho de ter promovido um evento. Sentido, gente? Então vamos lá. E eu pego, e para mim, tudo começa com essa palavra. Essa palavra é uma das palavras que eu mais... significado dela é uma das palavras que eu mais gosto, assim, ela vem do latim. Essa palavra decisão, o significado dela significa cortar. Cisão, cortar. Esgotar as outras possibilidades. Tem uma história, não lembro de qual... Segunda Guerra Mundial, não lembro, não vou lembrar a história exatamente como que aconteceu. Eu lembro que tinha uma tropa e o comandante pegou, estava invadindo o território, né, por causa da guerra, e eles olharam e falaram, cara, mas eles estão em um número, um contingente muito maior do que o nosso, muito maior que o nosso. Aí o comandante lá fala assim, ó, pega os barcos ali e toca fogo. Você tá louco? Não, toca fogo. Mas por que toca fogo? Porque ou a gente sai daqui vitorioso ou a gente sai daqui morto. Você imagina o nível de energia que esses caras entraram lá. Porque não tinha como voltar, não tinha como voltar ali no barco, porque eles decidiram. A decisão é isso. A decisão, às vezes, colocar a vida e falar, cara, eu tô decidido a fazer um negócio. E às vezes as pessoas são o quê, ó? Elas não são decididas. Elas ficam, não, vou testar, né? Sabe quando você vai entrar na piscina e você coloca só o dedo assim, puta, que água gelada, não vou entrar. Cara, pula de cabeça nessa merda logo. Porque quando você pula de cabeça, você acostuma com a temperatura e vai embora. Mas você fica colocando o dedinho, você não vai. E pra mim, tá na hora da gente decidir. Porque se a gente fica... Porque uma coisa é assim, ó, vamos lá. Eu tenho 10 anos de companhia, tá? 10 anos de companhia. Mas eu não estou há 10 anos cadastrado. Eu tenho pessoas comigo, que estão há 10 anos e são ouro. Vocês acreditam nisso? Só que essa pessoa não faz. Ela mal se ativa. De vez em quando ela volta, cara, eu vou fazer esse negócio, eu tive um problema aqui na empresa, não sei o quê. Aí ela começa 10 dias, aí ela para de novo. Aí ela fala, peraí, cadastrado ela está há 10 anos, mas se a gente pegar proporção de trabalho que ela teve nesses 10 anos, não significa 1 ano de trabalho. Porque ela fica como se fosse uma bola de basquete. Uma hora tá com a motivação lá em cima, outra hora tá com a motivação lá embaixo. Uma hora tá com a motivação lá em cima, outra hora tá a motivação lá embaixo. Não tem como. Se a equipe enxerga você como uma pessoa inconsistente, esse é um negócio de liderança. As pessoas vão fazer aquilo que de fato você está fazendo. Vocês lembram que eu mostrei num gráfico ontem que 95% das pessoas vão acabar sendo medianas no negócio? E só 5% são os líderes. Os 5% influenciam os 95%. E às vezes a equipe não tem os resultados porque o líder não está influenciando de maneira positiva. E para mim a palavra decisão, ela significa isso.
tomar decisão realmente de fazer um negócio. Eu passei depois da mentoria que nós fizemos, eu estava com algumas pendências para resolver com a companhia. Umas pendências. E eu não sou um cara que guarda as coisas. Tanto é que eu sempre ensino, né, que dentro do meu relacionamento, e graças a Deus tem dado certo, porque estou com a minha esposa desde 2000. A gente está em 23 anos juntos já, né? Cara, mais de metade da minha vida eu tô com a minha esposa. E eu tenho uma tendência do quê? De resolver os problemas, não deixar os problemas para outro dia. Então eu tava com uma semana com uma pauta de coisas que eu queria resolver com a companhia, que eu não estava satisfeito. O que eu fiz? Resolvi tudo o que eu tinha que fazer e tomei uma nova decisão dos próximos anos que eu vou construir aqui dentro da companhia. E eu acho que a nossa vida é isso. Já aconteceu no meu relacionamento de eu chegar e falar, cara, eu vou arrumar minhas malas e vou embora. Não aguento mais. Aí eu chego numa conversa com a minha esposa, a gente se acerta e toma uma decisão de quê? De continuar, de construir. A nossa vida, ela é feita de decisões diárias. Quando você toma uma decisão, eu cansado hoje, acordei com dor de cabeça, de poder tomar um café da manhã e ir para a academia, é uma decisão de manutenção da minha saúde. As decisões, elas têm que ser tomadas diariamente na nossa vida. Diariamente. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos decidindo. Ou a gente está decidindo não fazer. Isso que às vezes posterga os nossos resultados. Hoje tinha um mal amado, né? Fiz uma postagem ontem na internet falando disso, né? De decisão, de fazer um negócio de maneira profissional, que as pessoas geralmente desistem. Aí entrei lá, tinha um mal amado lá, um hater lá, tipo, o ponto de vista do fracassado. Foi lá escrever um texto, eu respondi, eu até perdi a paciência de ficar respondendo depois. Aí eu entro no perfil do cara, você vê que esse cara é fracassado na vida. Aí ele quer justificar porque ele é fracassado. A culpa é da empresa, a culpa é do patrocinador, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é da esposa, a culpa é do não sei o quê, e a culpa nunca é dele. Cara, é uma merda isso. Essa falta de autorresponsabilidade é uma merda isso. Pra mim, isso foi o grande culpado disso, foi o Adão. Grande culpado, a culpa é da serpente, a culpa é da esposa, Deus, que tu me destes, a culpa é de tudo, de todos, menos dele. Adão foi um bundão, porque ele não assumiu a responsabilidade de falar, não, peraí, você falou que não era para comer esse fruto aqui, eu fui lá e comi. Cara, me perdoa, eu desobedeci. Eu desobedeci o que você falou, cara, me perdoa. Pronto, você aprende com os erros, mas o grande problema da sociedade é sempre estar culpando as outras pessoas. E se eu estou culpando as outras pessoas, eu não tenho tempo para trabalhar naquilo que eu consigo mudar. O que eu consigo mudar? Somente aquela pessoa que eu olho no espelho todos os dias. A única coisa que eu consigo mudar sou eu mesmo. Então tá na hora, gente, é isso que eu acho que a fase 3, ela significa exatamente isso. Um nível de profissionalismo de tomar uma decisão e olhar para frente, não ficar olhando para o lado, não ficar olhando para trás. Ah, Daniel, você viu aquela pessoa lá que foi para outra empresa? Não, amigo, eu estou focado aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou com um prospecto aqui, eu estou mostrando o plano para ele. A gente se fala depois, pode ser? Trabalho. Ah, você viu o negócio do vídeo lá, do fulano, não sei o quê? Não, amigo, deixa eu falar uma coisa. Eu tô aqui, cara, com uma lista de contatos aqui de umas pessoas que eu tô convidando pra PN de hoje. Oh, não sei o quê, cara, tá difícil, né? Não sei o quê. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Tô focado aqui no trabalho, não vamos falar sobre isso, não. É assim que eu fui. Muitas vezes eu fui julgado como chato. Nossa, Daniel, que mal educado que você é. Nossa, que falta de educação. Foda-se. Dane-se. É falta de educação? Mas, cara, é pela minha vida. Quando eu olho, gente, aonde meus filhos estudam, aonde eu moro, a vida eu tenho, ela é baseada nas decisões que eu tomei há anos atrás, que eu fiz de maneira consistente. Só que decisão envolve uma coisa que as pessoas não querem hoje, envolve renúncia.
A gente renunciar. Quando você toma a decisão de ter um casamento, você tem que renunciar a outras mulheres, outras relações. Quando você toma a decisão de emagrecer, ontem à noite eu tava morrendo de vontade de comer um doce. Cara, enchi minha barriga de água e fui dormir, porque é uma decisão. Porque eu fiz uma promessa com Deus, eu precisava cumprir essa promessa. É isso. O que eu quero falar para vocês, nós precisamos sair daqui hoje decididos a mudar a história de Dourados, da região, de tudo. Parar de ficar dando onda, para outra empresa, para outro negócio. Gente, isso vai nascer sempre. De tempos em tempos vai nascer uma outra empresa. Só que o que as outras empresas estão esperando? Viver o que a Rinode viveu alguns anos atrás. E sabe por que as empresas não vão viver? Eu vou explicar para vocês. Ninguém parou para pensar sobre isso. Sabe qual o motivo? A Rinode foi pioneira do mercado de marketing multinível no Brasil. O que nós tínhamos lá atrás? Empresas americanas, produtos inflacionados, planos de remuneração que eram muito adaptados para a realidade de países de primeiro mundo. A Rinode veio com uma proposta diferente para o mercado de multinível. E ela foi pioneira desse mercado. Mesmo no momento de dificuldade de baixa, hoje ela é 12 vezes maior do que a segunda operação de multinível no Brasil. Só que tudo isso só serviu de base para o arranha-céu que a gente vai construir. Só de base. A gente vai construir coisas gigantescas, mas uma estrutura grande de faturamento se constrói com o quê? Com líderes, com pessoas de visão de empresários. E o que eu espero, de fato, é ter contribuído para vocês nesses 2 dias de eventos é que vocês tenham uma visão de empresário e pelaquela porta vocês saiam decididos a fazer esse negócio de maneira profissional. Que Deus abençoe todos vocês aí, galera.